Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal, trouxe para vocês hoje o Diário da Gravidez. Vou falar para vocês um resumo das 13 a 20 semanas de gestação. Aconteceram muitas coisas, por esse motivo que eu dei esse intervalo, né, grande de várias semanas para estar podendo vir contar para vocês tudo que aconteceu. Aconteceram alguns sustos, alguns imprevistos, mas eu vou tentar resumir e também meio que detalhar para vocês ficarem sabendo de tudo que aconteceu. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Não se esqueçam de deixar seu like, seu comentário e também de se inscrever no canal, caso você seja de novo ou nova por aqui. E sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. Então, meus amores, com 12 semanas e 4 dias, eu fiz o exame de translucência nucal, né, que é um exame muito importante aí do primeiro trimestre, onde se o bebê tiver alguma síndrome, algum probleminha de saúde, já consegue se detectar, faz a medida, né, a medição do ossinho do nariz, da nuca, e graças a Deus estava tudo certinho, dentro do padrão, as medidas tudo ok. Então esse exame, graças a Deus, passamos por ele e deu tudo certo. Na semana seguinte, quando eu estava com 13 semanas e 4 dias, ao ir ao banheiro, ao me limpar, eu percebi que tinha um pouquinho de sangue no papel. Aquilo assim já me destabilizou por inteiro, eu fiquei muito nervosa, já comecei a chorar, perdi o chão, porque a gente que tem esse histórico de aborto, que já aconteceu esse tipo de coisa, só a gente sabe, né, o que é passar por isso. Então foi desesperador. No mesmo momento, eu já liguei pro meu médico, ele pediu pra eu ficar deitada, repouso absoluto, e já me indicou iniciar imediatamente o uso de inibina, que é um medicamento, né, via oral. Eu comprei uma caixinha que vem 30 comprimidos, eu utilizei todos, usei de 6 em 6 horas. Ele é como se fosse um antiabortivo, né? Se caso o seu útero estiver contraindo para um possível aborto, ele faz essa contração uterina parar. Então o doutor me passou e pediu para eu ficar de repouso e observar se eu iria ter cólicas e se o sangramento iria aumentar. Fiquei bem quietinha durante o dia, graças a Deus não tive cólicas e o sangramento foi apenas aquele episódio, um pouquinho que saiu no papel e não saiu mais. No dia seguinte, logo pela manhã, o doutor já tinha me indicado fazer um ultrassom de emergência para ver se estava tudo ok. E graças a Deus eu liguei na clínica e consegui agendar um ultrassom logo pela manhã. Então às 8 horas nós fomos, eu e meu esposo, fazer o seu ultrassom. Eu estava bem nervosa, mas sempre confiando em Deus, né, acreditando que estaria tudo ok. Ao entrar na sala, né, de ultrassom, ele começou a ultrassom por cima mesmo, na barriga, verificou o coração do bebê, ele estava super bem, ativo. Dentro dessa uma semana, né, exata, que eu tinha feito o ultrassom do translucência nucal, ele já tinha pedido para eu estar levando o ultrassom anterior para fazer a comparação, e o bebê tinha crescido, tinha desenvolvido, tudo certinho dentro dessa uma semana, né, de diferença, tava tudo ok, batimento tudo certinho, e aí ele também, para dar uma atenção maior, pra gente tentar descobrir o motivo desse pequeno sangramento, fez o ultrassom por baixo, então viu o colo, viu minhas artérias por conta da trombofilia, cordão umbilical, viu se o colo do útero estava fechadinho, se não estava baixo, também se tinha algum descolamento de placenta, e não, estava tudo ok, graças a Deus. E aí a gente ficou sem saber o motivo desse sangramento e acabamos concluindo que foi algum vasinho, por algum pequeno esforço que eu fiz, ele tenha se rompido, porque tem muitos vasinhos, né, vasos sanguíneos nessa área, na região do abdômen, por conta da formação toda, né, do bebê, do útero, saco gestacional. Então fica uma área bem regada de sangue, então por algum esforcinho que eu tenha feito, possa ser que um vasinho tenha se rompido, e aí ficamos com essa conclusão. Graças a Deus não saiu mais nada e vida que segue, tudo ok. Mesmo assim, eu continuei utilizando por ordem médica, né, a inibina até finalizar os 30 comprimidos de 6 em 6 horas, mais o Utrogestan que eu utilizava de 12 em 12 horas, não tive mais nada e vida que segue. Graças a Deus não era nada demais. Com 14 semanas, os meus enjoos melhoraram bastante, as indisposições também que eu estava durante o dia, ou passava já o dia inteiro, já acordava me sentindo bem disposta, bem mal, melhoraram, mas até hoje eu ainda tenho alguns episódios assim de disposição. Tem dia que eu acordo assim que se eu pudesse ficar deitado o dia inteiro, eu ficaria sem vontade de fazer nada. Ao contrário, também tem dia que eu acordo super ativa, querendo fazer 1000 coisas, mas eu ainda estou de repouso, né, então não posso.
Fico só na vontade mesmo e melhoraram bastante, os meus enjoos foram embora. Depois eu tive alguns episódios, assim, bem raramente, pela manhã. E tive um episódio de tontura, assim, uma sensação de desmaio, que eu quase desmaiei mesmo, minha pressão caiu. Eu tinha acabado de tomar café, então não era falta de me alimentar, não era fraqueza, não sei o que aconteceu. Sorte que o meu esposo estava aqui em casa. Aí também fiquei um pouquinho sentada com as pernas pra cima, né? Aí logo melhorei, passou aquele mal-estar. Mas de resto, assim, questão de enjoo, aquele mal-estar dos primeiros 3 meses, né, que é mais comum. A partir das 14 semanas eu comecei a me sentir bem melhor. Com 16 semanas eu tive um outro pré-natal. Ele fez todos aqueles procedimentos de rotina, me pesou, tinha engordado apenas 300 gramas, tava tudo ok, questão de peso. Fez a medição da barriga, ouviu o coraçãozinho do Miguel, tava tudo certo, graças a Deus. E aí, como eu já tinha comentado com vocês, eu estava de repouso, né, não poderia dirigir, não podia caminhar. Então, tava fazendo as coisinhas aqui em casa bem de leve. Quando eu vou cozinhar, eu faço meio que parcelado as coisas, porque eu não posso ficar muito tempo de pé. Então, eu faço um pouco, sento, depois eu volto pra finalizar. Então, é lavar uma roupa, fazer alguma coisinha assim de leve. Sempre evitando varrer casa, passar pano, porque acaba exigindo mais, né? E a gente tem que abaixar, levantar. Então, esse tipo de coisa ele tinha me proibido. Aí, meu esposo que estava me ajudando aqui com os afazeres de casa. E aí, como estava ocorrendo tudo bem, estava indo tudo certo, né? Perguntei pra ele se eu não poderia voltar a fazer algumas coisinhas aqui em casa, principalmente dirigir, fazer uma caminhada de leve. Aí ele me liberou, como tava tudo ok. Aí ele me liberou a fazer essas coisinhas que eu comentei com vocês, mas sempre com bastante cuidado, nunca pegar peso, ficar abaixando muito. E também ele suspendeu o uso do Ultrogestan com 16 semanas, que eu estava utilizando até então. Como estava indo tudo ok, ele falou que eu não precisaria mais utilizar. Nesse pré-natal também, com 16 semanas, eu comentei com ele que estava sentindo um peso, um incômodo na bexiga, né? Aí eu não sabia se era alguma infecção de urina, que eu nunca tive, então eu não sei realmente como que são os sintomas, ou se era o peso do bebê, do útero, né? Que se era normal. Aí ele falou, via das dúvidas, me pediu um exame de urina pra gente descartar a possibilidade de infecção de urina. Fiz no mesmo dia, ele pediu pra eu sair do consultório e já ir fazer. E já comunicar ele assim que o resultado saísse. Fiz 2 dias depois, saiu o resultado. Graças a Deus não era nada, tá tudo ok, não deu infecção de urina. E aí, provavelmente, essa sensação de peso mesmo que eu venho sentindo, né? Aí deu tudo ok. Saí também dessa consulta com 2 pedidos de ultrassons. Um para 18 semanas, que seria um ultrassom de rotina, um ultrassom obstétrico normal, só pra gente acompanhar o bebê, ver crescimento, peso. E também um para fazer com 23 semanas exatas. Ele me passou até a data que era para eu agendar para estar fazendo o morfológico, que é um outro exame muito importante, né, do segundo trimestre, onde faz toda a medição do bebê, vê órgãos, vê se tá tudo formadinho, questão do cérebro, tudo. Então, eu vou fazer nas próximas semanas. Agora eu estou com 21 semanas, né? Então, daqui 2 semanas já tá até agendado. Eu vou estar fazendo esse morfológico. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E aí, foi isso, praticamente, que ocorreu nesse pré-natal de 16 semanas. Ah, uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês, que por volta de 15, 16 semanas que a minha barriga começou realmente a ficar mais redondinha, assim, com mais cara de grávida, né? Então, ela começou a ser notada aí com 16 semanas para 17. Aí o pessoal já começou a perguntar se eu estava grávida, né? Então, com 16, 17 semanas foi quando ela começou a ser notada. Com 17 semanas e 4 dias foi quando eu tive certeza que eu estava sentindo o Miguel mexer. Com 16 semanas eu já sentia algumas tremidinhas, mas mamãe de primeira viagem, né? A gente nunca tem certeza se realmente é o bebê, se não é. Mas com 17 semanas e 4 dias eu tive certeza, foi à noite, eu tinha acabado de jantar, estava sentada aqui no sofá e senti bem forte o movimento, foram uns 3, 4 movimentos seguidos e aí eu tive certeza que era o Miguel que estava mexendo e daí pra frente eu comecei a observar mais e senti realmente ele se movimentando. Acontecia bastante quando eu deitava de barriga pra cima, até hoje, né, se eu deito, eu sinto ele mexer bastante e após as refeições, dá uns 5 minutinhos que eu acabei de comer, ele já começa a mexer também. E agora que eu estou com 21 semanas, eu sinto com muito mais frequência durante o dia.
E agora, principalmente de madrugada, à noite, é o horário que ele mais mexe. Ontem mesmo, a gente estava sentado aqui, eu e meu esposo, ele estava mexendo demais. Infelizmente, a gente não consegue sentir ainda por fora, né? Então, meu esposo coloca a mão, mas ele não consegue perceber ainda. Eu creio que nas próximas semanas ele já vai começar a sentir, porque eu percebo que ele tá se chutando, se movimentando cada vez mais forte. Então, creio que já já meu esposo e as pessoas ao redor vai começar a colocar a mão na barriga e sentir também. Mas por enquanto só eu que tenho esse privilégio. Com 18 semanas, nós levamos mais um sustinho. Foi uma semana bem complicada. Eu fiz o ultrassom, tava tudo ok, tudo certinho, graças a Deus. O bebê tava se desenvolvendo bem, tudo perfeito. Todo ultrassom que eu faço, o doutor gosta que eu levo pra ele num retorno bem rápido, mas ele gosta que eu participe da consulta, não somente deixe o ultrassom lá. Então, nós marcamos um retorno no dia seguinte do ultrassom, levamos pra ele e eu sempre levo o ultrassom anterior, né, pra ele fazer a comparação. E nisso, ele percebeu que tinha dado uma diferença na medida do meu colo do útero e ficou com medo do meu colo do útero estar encurtando. E aí foi um susto que nós levamos, porque ele falou que se realmente isso estivesse acontecendo, eu iria ter que fazer uma cerclagem, que eu não entendo muito bem, né, mas creio que seja um reforço, né, dar uns pontinhos assim no colo do útero, porque o bebê começa a crescer, a pesar, e o colo vai abrindo, vai encurtando, e aí o bebê acaba nascendo antes da hora, né, nasce prematuro. Então, no caso, eu estava apenas com 18 semanas, e isso tem que ser verificado logo, porque essa cerclagem dá pra fazer até 20, 22 semanas, se eu não me engano, e porque depois o bebê cresce muito e corre o risco, né, de nesse procedimento tá furando a bolsa. Então, foi, assim, meio desesperador receber essa notícia. Eu não estava com nenhum dos sintomas de colo curto, né, que é assim que se chama quando o colo começa a abrir. E logo na mesma semana ele já pediu para eu fazer um outro ultrassom de emergência para a gente fazer a comparação, para ver se foi um erro de digitação na hora de fazer o laudo ou se realmente eu estava com esse probleminha. Logo já consegui também, no próximo dia, agendar esse ultrassom, fomos fazer e graças a Deus, provavelmente foi um erro de digitação mesmo na hora de fazer o laudo, porque o colo tava super alto, super fechadinho, na medida que teria que estar. Então foi só um susto mesmo que nós levamos aí com 18 semanas. E aí a semana foi passando, tudo ok, graças a Deus. Eu viro semana toda segunda-feira. E aí, na próxima semana, na segunda-feira, quando eu completei 19 semanas, já estava na data de eu ir até a farmácia central aqui da cidade, buscar o meu medicamento, né, de alto custo, por conta da trombofilia. Eu uso a inoxaparina ou a heparina, que é o anticoagulante que eu aplico na barriga. Desde quando eu engravidei, eu não tinha conseguido pegar a inoxaparina, que a gente usa uma vez ao dia, que ela tem a duração de 24 horas, né? Porque estava em falta. Então eu estava utilizando a heparina, que é o que substitui, só tem esses dois tipos de medicamento para gestante, né? Que tem a trombofilia, porque a gente não pode tomar nenhum medicamento, nenhum anticoagulante via oral, porque vai pro bebê, e a injeção, como é subcutânea, a placenta barra, né? Então não vai pro bebê, fica somente pra mãe. Então, as únicas duas opções de medicamento que quem tem trombofilia pode estar utilizando. E ao ir na farmácia central aqui da prefeitura, buscar, né, pegar a heparina, que aí eu utilizo de 12 em 12 horas, que ela é um pouquinho mais fraca, então era uma de manhã, uma injeção de manhã e uma à noite. Eu tive a surpresa que não tinha chegado, que estava em falta. E aí tem 3 postos aqui que faz a entrega de medicamento de alto custo. Liguei nos outros 2 também e também não tinha, foi desesperador, porque é um remédio muito caro e a gente não tava achando nem pra, mesmo se quisesse comprar, não tinha aqui nas farmácias, tava realmente em falta em todos os lugares e foi assim, desesperador, gente. Eu fiquei desesperada, realmente. Liguei pro meu médico, falei com a secretária dele pra ver se tinha algum medicamento lá, porque às vezes algumas gestantes entram em trabalho de parto antes e elas acabam deixando os medicamentos lá para eles fazerem doação, né, para quem precisa. E como já estava em falta algumas semanas e eu não sabia, os medicamentos que eles tinham lá, eles já tinham disponibilizado para as outras gestantes e não tinha mais. E assim, como que a gente fica sem um medicamento? Eu não posso ficar nem um dia sem tomar, porque corre o risco, né,
de coagular o sangue, coagular o cordão umbilical, a placenta, e questão de minutos não ir mais oxigênio para o bebê. E foi justamente isso, né, que infelizmente causaram os meus abortos anteriores. Então, assim, foi desesperador. Uma caixinha, para vocês terem noção, de heparina, que são essas que eu tenho que utilizar de 12 em 12 horas, vem 25 ampolas. Então, se eu utilizo 2 por dia, iam dar mais ou menos para 14, no máximo 15 dias, né? Custa R$ 600. E não teve jeito. Esse dia pra mim foi assim muito estressante, foi uma segunda-feira desesperadora, porque eu tinha medicação até quarta-feira, né? Então tinha 2 dias aí de medicação e eu não consegui encontrar, não tinha. Liguei na prefeitura, fui atrás da ouvidoria aqui da cidade e o que você ouve é que infelizmente não tem e não tem o que ser feito. Então assim, é bem desesperador. E não teve jeito, aí o Misael chegou a dar uma pesquisada aqui na cidade. Não tinha também, principalmente a heparina, que é um medicamento que se dá somente em hospitais, é proibido a venda, né? Então é muito difícil de encontrar e não tinha aqui na região. Eu fiquei sabendo que tinha somente em São Paulo. E aí meu esposo pesquisando, graças a Deus ele achou a fabricante no sul e conseguiu comprar. Não teve jeito, a gente teve que comprar porque eu não posso ficar sem. E aí ele comprou uma caixinha com 25 ampolas e graças a Deus 2 dias depois já estava aqui. Eles mandaram pra gente de avião, porque é um medicamento também que não pode ficar em alta temperatura por conta do calor, né? Então veio bem rapidinho, na quarta-feira já estava aqui e tinha chegado. Porém, na quarta-feira, a secretária do meu médico me ligou falando que tinha ficado sabendo que tinha chegado a inoxaparina no Medex, que é do governo, né? Que eu comentei com vocês que desde quando eu engravidei eu nunca consegui pegar, porque tava em falta, eu tava usando a heparina. E aí eu logo já liguei lá, graças a Deus, consegui falar com o pessoal e tinha realmente chegado. Eu estava sem o carro, peguei um Uber e corri lá pra pegar essa medicação e eu consegui pegar, gente, graças a Deus. Foi um alívio tão grande e aí eu consegui pegar para 30 dias, né, que é o tanto que eles fornecem. E agora no próximo mês, eles passam a data certinho e eu vou lá com os papéis. Caso não esteja em falta novamente, eles vão me disponibilizando mês a mês, né? Porque no caso da inoxaparina eu uso uma por dia. E aí, graças a Deus, 2 dias depois aí, na quarta-feira, eu consegui pegar essa medicação. Mas para eu não correr mais esse risco, infelizmente eu tive que entrar com o processo judicial, porque com a liminar, pelo que me indicaram, eles dão um jeito de fornecer essa medicação para você. Se não tem, eles dão um jeito de comprar. Então eu não posso passar mais por isso. Então eu até oriento vocês também, caso vocês precisem desse tipo de medicação de alto custo, procurem um advogado, consigam uma liminar para vocês pegarem essa medicação, porque é desesperador a gente precisar de um medicamento e você não ter como comprar e simplesmente você ouvir das pessoas que infelizmente é isso, não tem que esperar. E a gente sabe, né, que a gente não pode esperar. Então agora eu tô bem mais tranquila, né, porque eu já estou com o processo em andamento para eu conseguir essa liminar e para que não ocorra essa falta de medicamento novamente. E aí na próxima segunda-feira, com 20 semanas, gente, levei outro susto. Foram assim 3 semanas seguidas, assim, bem difíceis, mas com a ajuda de Deus nós vencemos, deu tudo certo, mas foi um susto atrás do outro, então foi bem complicado. Então na segunda-feira, que eu fiz 20 semanas, no final de semana anterior, sábado e domingo, nós fomos para Bastos. E aí, como eu tinha comentado com vocês, né, no último pré-natal, o doutor tinha me liberado a fazer uma caminhadinha, a dirigir, a levar a gestação mais tranquilamente, né? Lógico que eu não fiz nada demais, só que lá eu fiquei mais tempo em pé, assim, eu saí um pouco da minha rotina aqui, né? Fiquei bastante tempo sentada também em pé, só deitei mesmo durante a noite para dormir. E aqui eu tenho uma rotina mais tranquila, eu sempre procuro deitar um pouquinho durante a tarde, e lá eu acabei exagerando nesse sentido, de ficar mais ativa, mais tempo em pé. Isso pra mim já foi o suficiente pra acontecer o que aconteceu, o meu corpo já sentiu como um esforço, e aí tudo ok, passei sábado, domingo lá, domingo à noite nós vinhamos embora, tudo certinho, fui na igreja também lá no domingo à noite. Tudo certo, não tava sentindo nada demais. Viemos embora no domingo à noite, tudo certo, não tava sentindo nada. Quando foi na segunda-feira de manhã, eu sempre acordo com o meu esposo, né? Porque ele levanta 5 e pouco da manhã pra ir trabalhar. Eu levanto com ele
e depois volto a dormir. Ficamos aqui, já tinha ido ao banheiro, tava tudo certo. Assim que ele saiu, eu fui ao banheiro novamente, era por volta de umas 5h30 da manhã. E ao me limpar, saiu bastante sangue no papel. Não tinha sujado a minha roupa, mas saiu uma boa quantidade de sangue bem vermelho, assim, no papel. E eu tentei manter a calma, procurei não me desesperar, pedi muita ajuda de Deus pra ele me tranquilizar. E eu senti, assim, no fundo que tava tudo bem, mas foi desesperador. Então, foi complicado, mas eu consegui manter a calma, ficar tranquila. E aí, o que que eu pensei? Eu falei assim, bom, vai que por conta do esforço que eu fiz, de ter ficado em pé muito tempo, estourou outra veinha, não vou me desesperar, vou ficar tranquila, vou deitar, ficar quietinha. E se a próxima vez que eu vir ao banheiro, ou eu sentir, começar a sentir alguma cólica, né, eu ligo pro meu médico. Mas aí eu deitei e fiquei quietinha, já avisei meu esposo pra ele ficar atento, né, que se caso eu precisasse, ele iria ter que vir me buscar, que ele estava no trabalho. E aí, por volta de umas 7h30, eu levantei novamente para ir ao banheiro. Ao fazer xixi, ao me limpar, percebi que continuava saindo. Novamente, não tinha chegado a manchar a minha roupa, mas continuava saindo aquele sangue vermelho. E aí eu falei, não, eu vou tá ligando pro médico, né, e comunicando ele. Gente, outra coisa que eu quero falar pra vocês é que se acontecer com vocês, sangramento nunca é normal, tá? Então, da primeira vez, já corra, liga pro médico ou vai numa emergência, numa maternidade, não fique esperando. Tô contando pra vocês a minha experiência, foi a reação que eu tive no momento, por já ter ocorrido comigo outras vezes, mas o que eu indico pra vocês é que não fiquem esperando, corram pra maternidade, liguem pro médico, pede orientação do que fazer, tá bom? Tô apenas contando pra vocês qual foi a minha reação do momento, né? Então, aí, nessa segunda vez, já corri, liguei pro médico, comuniquei ele estava numa cirurgia e falou que, infelizmente, ele não poderia sair de lá naquele momento, obviamente, e me indicou ir pra maternidade imediatamente. E liguei pro meu esposo, ele correu aqui e fomos pra maternidade. E até então, eu fiquei quietinha, não levantei mais da cama, porque a gente não sabia o que estava acontecendo, né? Chegando na maternidade, graças a Deus, logo fui atendida, a doutora me chamou, fez um exame de toque, viu que o colo do útero estava fechado, e aí ela resolveu dar uma olhada no meu colo e percebeu que tinha uma feridinha no meu colo do útero, pro lado de fora, né, que era ela que estava sangrando. E aí, assim, já fiquei mais tranquila, que ela falou que o sangramento não estava vindo de dentro do útero, que o colo estava fechado. E me explicou certinho o porquê daquela feridinha. Ela falou assim que não tem um motivo real porque ela nasceu, é por conta dos hormônios, muitos hormônios concentrados ali, muitos vasos sanguíneos também nessa região, né, abdominal, por conta da formação do bebê. E ela falou assim que é por conta dos hormônios que depois o próprio corpo absorve e não é nada demais, não é nada que irá prejudicar a gestação, não é nada que eu tenha que estar tomando um medicamento se preocupando, que depois o próprio corpo iria absorver. Aí ela ouviu também o coraçãozinho do bebê, tava tudo ok, graças a Deus. Foi mais um susto mesmo, mas de qualquer forma ela resolveu pedir um ultrassom para ter certeza que tava tudo certo, né? E a ultrassom eu consegui fazer lá mesmo. Isso era por volta de umas 11 da manhã. Ela pediu por eu aguardar que o pessoal do ultrassom iria me chamar. Fiquei numa salinha lá com meu esposo, graças a Deus ele conseguiu me acompanhar o tempo todo. E fiquei lá aguardando, demorou muito, quando foi por volta de 1 e pouco da tarde, eu questionei, né, o enfermeiro, ele falou assim que como a clínica de ultrassom dentro do hospital era terceirizada, eles fechavam para almoço e iria abrir apenas 2h30 da tarde. E meu esposo morrendo de fome, não poderia sair ali de perto de mim, porque o celular estava sem sinal, e se ele saísse, a gente tinha medo deles me chamarem, né, para fazer ultrassom, e ele não está lá, eu não consegui comunicação com ele. E aí, assim que eles me avisaram, que apenas a partir das 2h30 eles iriam me chamar, o meu esposo saiu para ir almoçar, e eu também falei que estava morrendo de fome, né, aí o próprio hospital me forneceu o almoço, e aí eu consegui almoçar, aí foi mais tranquilo. Quando foi 2h30, eles me chamaram para fazer ultrassom, aí eu subi para o outro andar, consegui fazer ultrassom, demorou um pouquinho também, fui fazer ultrassom por volta de umas 3h30,
Quando a doutora começou a fazer ultrassom, graças a Deus, o Miguelzinho tava aqui super ativo, o coraçãozinho a mil, se mexendo como sempre, muito, ele se mexe demais, gente. A doutora tentando fazer a medição dele com maior dificuldade, porque ele não para de se mexer. Ao mesmo tempo que ele tá sentado, ele tá de ponta cabeça, e ele fica de frente, fica de costa, ele é muito ativo. E antes do ultrassom, como eu tinha comido há pouco tempo, né, ele tava mexendo demais, eu tava sentindo, e aí isso alivia muito, né, o nosso coração. E graças a Deus tava tudo bem, foi só um susto mesmo, e realmente esse sangramento tava vindo por conta desse esforço, né, desse pequeno esforço que eu fiz, que foi nada mais que ficar em pé e sentada por mais tempo do que eu tenho costume. Mas foi um belo de um susto. E aí, assim que a gente finalizou o ultrassom, tinha que aguardar o ultrassom ficar pronto, o laudo, para a doutora chamar a gente para poder avaliar, né, e liberar a gente. A gente ficou lá até 6 horas da tarde, nada da doutora chamar, eu não tava aguentando mais ficar lá. Foi um dia, assim, super cansativo, estressante. Meu esposo também tava super cansado, tinha levantado super cedo. E aí eu perguntei pro enfermeiro, né, por que da demora, e aí foi onde ele falou que tinha surgido 2 cesáreas de emergência e a doutora teve que ir lá socorrer, fazer a cirurgia e a gente tinha que aguardar. E aí, como eu não tava aguentando mais ficar lá, eu falei pra ele me disponibilizar o ultrassom, que eu ia dar um jeito de levar pro meu médico, e nem que se eu tivesse que assinar algum termo de responsabilidade, que eu estaria saindo sem avaliação médica, mas eu não iria mais ficar aguardando, que eu não aguentava mais. E aí, graças a Deus, eles deram o ultrassom pra gente e eu assinei um terminho e a gente foi embora. Saindo de lá, já liguei direto pro consultório do meu doutor, e aí ela conseguiu me encaixar 8 horas da noite. Nós vinhamos em casa, tomamos um banho e já voltamos pro consultório, onde ele me atendeu, me examinou, confirmou que realmente era a feridinha, né, no útero. E também viu o ultrassom, falou assim que tava tudo perfeito, tudo certinho. Mas ele me voltou pro repouso, então proibiu de caminhar, proibiu de dirigir, fazer as coisas em casa não posso mais, ficar em pé muito tempo, nem pensar. Então eu faço alguma coisinha ali no máximo de meia hora, eu já tenho que sentar ou deitar, ficar tranquila. Então assim, tá bem complicado. E também ele voltou com o Utrogestan, então ele falou que agora eu não vou parar mais de tomar até o final da gestação. E ainda reduziu o tempo, né, que agora eu uso de 8 em 8 horas. Então, de 8 em 8 horas eu faço a introdução do Utrogestan e isso aí vai até o final da gestação. Mas tudo bem, o que importa é que o Miguel tá bem, tá ativo, tá crescendo e foi mais um susto. Então, foram aí 3 segunda-feiras, né, bem desafiadoras, bem corrido. Mas, graças a Deus, foi só susto. Deus tá cuidando da gente e deu tudo certo. O Miguel tá aqui, mexendo bastante. A cada dia que passa, minha barriga só tá que cresce. Tô sentindo bastante ele mexer. E creio que são desafios, né, que Deus coloca. Mas Ele está com a gente, cuidando, protegendo. E a gente sempre tem que confiar, ter fé que vai dar tudo certo. Então, foram esses os acontecimentos dessas 3 últimas semanas. Agora eu estou com 21 semanas, né? Então daqui 2 semanas, com 23, vou estar fazendo o morfológico. Vou gravar tudo pra vocês. Não gravei nada também referente ao quartinho, porque nós não começamos, mas estamos com um projeto, né, pra agora no próximo mês. Tá iniciando, né, o quartinho dele, vou filmar tudo pra vocês, tá bom? E é isso, eu vou ver também se eu gravo mais vlog, porque o diário da dieta tá bem complicado, porque eu não tô podendo cozinhar, né, então é uma coisinha ou outra que eu faço, mas vou ver se eu faço um vlog, porque aí eu gravo mais o meu dia a dia e fica mais tranquilo, e eu acho que fica até um vídeo mais gostoso pra vocês assistirem. Mas é isso, foram esses os acontecimentos das 13 às 20 semanas. E aí, qualquer novidade eu venho falar com vocês. Vou gravar o morfológico tudo certinho. Meu próximo pré-natal também é já na próxima semana. E qualquer novidade eu venho contar pra vocês, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo todas vocês com muito carinho. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!